Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão aqui da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. E a partir desse momento a gente está começando mais uma aula de programação no code aqui na plataforma do Bubble. A gente vai estar dando sequência numa aula que a gente criou há um certo tempo já, em que nós juntos fizemos um token de atendimento, gerador de senha de atendimento. Esses tokens são comumente utilizados em bancos, laboratórios, hospitais, aeroportos, né, clínicas, aonde a gente chega para poder ser atendido e tem uma pessoa lá no terminal distribuindo as senhas de atendimento para os clientes, para as pessoas que estiverem lá, os pacientes, entendeu? E a gente vai estar dando a sequência hoje nessa aula aqui para a gente ver a parte do atendente, né? Como que ele puxa a senha para ele e a senha também sendo alertada lá no painel lá para o usuário que estiver aguardando saber que é a senha dele e se dirigir ao terminal de atendimento que ele vai ser atendido naquele momento. Na primeira aula dessa função que a gente aprendeu, a gente criava as senhas, né? Clicando, por exemplo, aqui, senha prioridade, escolhe uma especialidade, aparece o número da senha, clique em imprimir, ele gera a senha, tá? A senha comum, a mesma coisa, exame a imagem, ele aparece o número, a especialidade e imprime, né? E aí a gente já tem aqui na nossa tabela de banco de dados 11 senhas geradas, né? Para comum, 12 para comum e 11 para prioridade, tá? A gente vai fazer umas alterações iniciais aqui na tabela de banco de dados e o Python Sets, e aí a gente chega para a parte do layout, beleza? Então, para começar aqui a aula, a gente vai criar uma nova tabela de banco de dados aqui. Antes disso, eu vou fazer o Python Sets primeiro, tá? Vamos lá. Espera aí. Vou criar um novo aqui, ó. Tipo de atendimento. Aí eu vou colocar comum, prioridade. E vou criar mais um aqui, ó, que está relacionado ao atendente, tá? Terminal de atendimento. E vamos colocar aqui, vamos lá. Vou colocar 10. Terminal 1, 2, pronto. Na tabela de banco de dados, nós vamos fazer alteração nas tabelas que já tem aqui, que é atendimento comum e prioridade, tá? O que vai entrar aqui? São apenas um campo em cada uma delas, tá? A gente vai colocar aqui o campo novo chamado atendimento. E ele vai ser do tipo yes ou no. Tá? Tanto na prioridade aqui quanto na comum. E vamos agora criar uma nova tabela de banco de dados, tá? Eu vou chamar ela de chamada de senha. Vai ter o campo atendente, é do tipo user. Atendimento, chamada, é do tipo yes ou no.
Data de atendimento é do tipo date, tá? Eu vou colocar e-mail porque está relacionado ao registro do usuário, beleza? É do tipo texto. Número de senha é do tipo number. Senha é do tipo texto. Número de senha, senha, terminal de atendimento é do tipo texto. Eu acho que é só isso. Vamos lá. Atendente, atendimento de chamada, data de atendimento, e-mail, número de senha, senha, terminal de atendimento e tipo de atendimento. É do tipo de atendimento. Tá? Esse terminal de atendimento aqui, eu vou deixar como texto. Se for o caso, eu mudo para o que eu fiz lá. Tá? A gente vai utilizar o PIC7 da mesma maneira, tá bom? Então, a alteração que a gente precisa fazer para fazer essa parte do atendente, né? No sistema de geramento de senha para token, é isso. Essa mudança que a gente precisa fazer. Vamos partir agora para o layout, tá? A gente vai começar criando uma nova página. Eu vou chamar ela terminal de chamada de senha. Vou chamar assim a página, tá? Eu vou clonar ela das senhas geradas. E vou fazer as alterações necessárias em cima dela, tá? Porque eu vou aproveitar já esse layout para adiantar a aula. Essa página senha zerada, tá? A gente tinha ela aqui, ó. Senhas geradas, que é onde a gente visualizou inicialmente as senhas que a gente tinha gerado, certo? Ó, aqui ele está puxando da última, aqui da primeira. A senha comum e senha prioridade foi as senhas que a gente gerou lá na página inicial. Beleza? Isso aqui era só para a gente visualizar, uma visualização, uma maneira da gente fez para poder visualizar. Tá? Agora a gente vai colocar a função que o atendente faz para a chamada de senha, né, para atender a pessoa, e a pessoa também que está lá sentada esperando lá, vê que é o número dele da senha. Para adiantar o nosso trabalho, eu vou vir aqui e vou pegar esse grupo aqui, tá, que já está pronto, ó, que eu fiz de login, né? Vou colar ele aqui. Agora, esse grupo aqui, ó, deixa eu ver aqui. A página, quanto que está aqui, o tamanho dela, vou deixar como 1366, para poder caber o que a gente precisa aqui, tá? Então vamos lá. Vou trazer para cá esses aqui, ó. Ctrl E, né? Ó, deixa eu deixar isso aqui invisível.
Na verdade ele já está na cena invisível, só que ele está me atrapalhando aqui, né? Vamos lá. Se eu vou trazer para cá, esse aqui também até aqui embaixo. Vou mudar a cor aqui, tá? Com esse texto, né, de cabeçalho. Então a cor da fonte vai ser branca e a cor de fundo dele vai ser o azul que está ali, ok? Que é para combinar com o restante aqui. Vou inserir um outro texto aqui, ó. Atendente. E aí vai entrar o current user, né? E enter. Acho que eu não coloquei um nome aqui. Deixa eu colocar aqui. Data user. Tá faltando o campo nome. Nome do tipo texto. Senha do tipo texto. Eu não mexi na tabela de usuário, perdão, gente. E-mail do tipo texto e terminal de atendimento do tipo terminal de atendimento. Vou dar aqui. Terminal. Faltou a letra A aqui. Pronto, vamos lá. E vai entrar corrente user nome, né? E depois do corrente user nome, corrente user terminal de atendimento. Vou vir no it tester aqui e vou só dar uma borda aqui no nome, né, de apresentação. E aqui, ó, na enter. Vamos deixar assim também. O que eu vou fazer agora? Ó? Vou trazer para cá. Vou mudar a cor do texto para branco também, né? Eu vou inserir aqui um atendente, tá? Para rodar direto aqui, um usuário direto aqui, ó. Vou escolher o terminal 6. Se eu rodar com ele aqui agora, ó, já está aparecendo aqui o atendente e o terminal, beleza? E vou colocar um ícone aqui de logout. Quando eu clicar nesse ícone, né? Account, log the user out e navigation, go to page, né? Index. Só para deslocar, beleza? Vou colocar mais ou menos aqui assim no meio, né? Vamos ver lá. Eu vou deletar esses dois grupos aqui, ó. Esse eu vou manter. Eu vou deletar também. Aí trago isso aqui para cá, ó. Vou deixar com esse nome, né?
E aí vou pegar aqui, ó, que já está pronto. Vou colar aqui. E esse outro do senha de prioridade também. Aí eu vou explicar o que é que tem dentro deles. Ordem de chamada de senha, né? Tem um repeat em grupo. E a gente vai fazer a configuração de busca dos dois repeat em grupos aqui agora. Aqui vai ser a tabela atendimento comum, tá? E aqui atendimento prioridade. Vamos lá. Prioridade. E esse grupo aqui vai ser atendimento comum, parental grupos atendimento comum. É a mesma coisa aqui, ó. Atendimento prioridade, parental grupos prioridade. Aí o repeat grupo, a gente vai dar do asserts for atendimento comum, né? Vai dar um do asserts for atendimento comum. E aqui é a mesma coisa, prioridade. Atendimento prioridade, do asserts for prioridade. Vamos visualizar aqui como é que fica. Já aparece o que a gente colocou, tá vendo? Ó? Deixa eu só colocar para aparecer aqui a senha comum, o número, né? E o setor de atendimento. Precisa corrigir aqui, ó. Corrente céu atendimento, número de senha comum e corrente céu atendimento, setor de atendimento. Aí vai aparecer igual prioridade aqui, ó. Pronto, as senhas que a gente gerou, né? Aqui de 1 a 12 no comum e de 1 a 11 no prioridade. Agora vou agrupar isso tudo, tá? Esse com esse, com esse, né? E com esse aqui. Vou chamar de grupo corpo, senhas, atendimento, tá? Ele também vai nascer invisível, ok? Então a gente vem agora no workflow aqui, ó, e General Page Load. Para a página for carregada, a gente vai dar um show grupo, element actions, show grupo. Deixa eu ver qual o nome que está esse aqui. Login terminal de atendimento. Então mostra ele. Show grupo, login terminal de atendimento. E vai dar um hide nesse grupo que a gente acabou de criar, corpo, senhas, atendimento. Hide cadê? Corpo, senhas, atendimento, tá? Mas isso só vai ocorrer quando o current user, usuário atual, estiver deslogado. Ele vai aparecer o grupo de login, tá? Copia isso, dá um paste, né? E aí a gente mostra o grupo senhas de atendimento e dá um hide no grupo login terminal atendimento. E aí só vai acontecer ao contrário, quando ele estiver logado. Por exemplo, ele já está logado, ele vai permanecer esse aqui, ó. Vou deslogar, né? Veio para essa tela, né? Então vamos visualizar aqui agora deslogado, ó. Apareceu de login, né? Vou logar aqui. Aqui tem que colocar isso que eu não configurei. Vamos lá.
tipo de atendimento, todos os valores, né? Pronto, agora vai aparecer aqui, quer ver? Não é tipo de atendimento, é terminal de atendimento. Pronto, agora tá certo. Vamos colocar o 8. Faltou configurar o botão, né? Aí o que ele vai fazer? Account, log the username, né? O e-mail e a senha, vamos lá. Input, e-mail, login, atendimento. Senha, input, senha, login, atendimento. E dá um element actions, um hide no grupo, login, terminal de atendimento. E dá um show, element actions, no show, no grupo, corpo, senhas, atendimento. Vou ver aqui. Aqui está simulando um atendente acessando o terminal para fazer o atendimento. Acho que o que eu gravei direto, ele está dando isso aqui. Deixa eu logar direto mesmo aqui. Incão, Anderson, Incão, que é WR. Incão, tá. Era para ter entrado, né? Vamos lá. Vamos andar com o terminal 6 mesmo, não tem problema não. Importante a gente ver o funcionamento da função de senha. Quando eu clicar aqui no texto do repetir grupo, por exemplo, de senha comum, eu vou abrir o workflow e vou dar um data thing, create a new thing, o que vai ser? Eu vou criar um novo chamada de senha, que é a tabela que a gente fez, né? Então, o atendente vai ser o current user, tá? Atendimento chamada vai ser igual a no, né? Data de atendimento vai ser o current date and time. E-mail vai ser o current user e-mail. Número de senha, current user senha. Deixa eu ver aqui o que tem. Usuário, senha do tipo texto. Senha vai ser current user senha. O número de senha vai ser o current cells, atendimento comum, número de senha comum. Terminal de atendimento vai ser o current user, terminal de atendimento. Não precisa, acho que do display aqui não, deixa eu ver. Precisa. E o tipo de atendimento vai ser comum. Depois disso, a gente vai fazer uma mudança. Data thing, make a change to thing, no que? No current cell atendimento comum. Atendimento, a gente vai mudar para yes. Deixa eu conferir aqui. Olha lá. Pronto, agora foi. Depois disso, eu tenho que vir aqui no plugin, ó, e instalar o seguinte plugin. Play Alert.
Alert, na verdade, né? Audio alert, esse aqui, ó. Aí eu vou dar um plugin, play alert. O delivery mesmo, vou manter esse mesmo, tá? E depois eu vou dar um animate, element actions. Antes de eu dar animate, eu preciso criar o grupo aqui. Vamos lá. Vou vir aqui na aula de teste, vou pegar esse grupo que eu já montei, vou explicar o que é cada um, tá? Venho aqui no grupo corpo, vou colar ele aqui. Aí vou jogar ele para cá, ó. Aqui está visível quando a página é carregada. Eu aqui, ó, vou pegar esse grupo aqui, grupo corpo senha. Por que ele não está aparecendo aqui? Ele aqui aparece tudo. Só não estou entendendo por que não está aparecendo aqui. Deixa eu ver agora. Foi. O que a gente faz aqui agora? Aqui vai ser... Aqui, ó. Caramba, lá. Vai ser current cell. Deixa eu, na verdade, puxar aqui esse repeat em grupo primeiro, né? Vai ser chamada de senha nele, tá? E do assert for chamada de senha. Pronto. Aí o primeiro aqui vai ser current cell chamada de senha, terminal de atendimento. O segundo vai ser do assert for chamada de senha, item tipo de atendimento, last item display. Isso. E aqui a numeração, né, vai ser do assert for chamada de senha, item número de senha, item número de senha, last item, já tá, pronto. Ou seja, a gente vai criar, quando clicar nesses textos aqui, a senha comum e a senha prioritária, e ele sempre vai exibir a última aqui. Esse grupo chama Grupo Atendimento Comum Visualizador Público. Aí o que a gente faz? Ó? Vem aqui Animate, Plugin, Element Actions, Animate, Grupo Visualizador, Grupo Atendimento Visualizador Público.
Isso. Grupo, atendimento, visualizador público. Cadê ele? Esse aqui. Qual é o efeito que eu vou dar nele? É o callout pose e eu vou deixar 400, personalizado o tempo de duração 400, né? E o que eu vou fazer? Vou repetir isso aqui 3 vezes. Ctrl C. Vamos lá. Copiar, colar, colar. Então vamos visualizar aqui. Quando eu clicar aqui, ele vai criar a primeira chamada de senha, tá? Aqui que não tem nada ainda. Não tem nenhum ainda. Ele vai pegar a senha comum que tá... cadê? Número de senha, atendimento. Eu inseri agora, então eu vou ter que colocar no em tudo aqui, ó. Vamos lá. Ele vai passar para yes, tá? Deixa eu fazer isso manual aqui. Porque por padrão, quando eu criar isso aqui, ele vai criar em null. Que eu esqueci de colocar aqui, ó. Perdão, ó. Quer ver? O padrão aqui, ó, é null. Pra ele já criar assim. Por isso que deu essa ingresia aqui. Vamos lá. Coloco neles todos aqui rapidinho. Vou dar um pause e faço e a gente continua. Pronto, coloquei em null todos aqui, tanto no comum quanto no prioridade, tá? O que, que vai acontecer aqui? Nós vamos colocar uma condicional aqui, certo? Na verdade ele já veio. Ó. O que, que é? Quando eu copiei já veio. Eu vou fazer de novo para vocês verem, tá? Deixa eu só copiar essa cor aqui que eu coloquei. Ctrl C. Quando o current cell atendimento for yes, ele vai dar um background color, né? Font color, na verdade. Isso, aí ele veio aqui. A mesma coisa aqui, ó. Tá? O que é isso, ó? Simples. Vou criar o primeiro aqui. Já colocou aqui, terminal 6, comum, senha 0. O segundo, senha 1, tá vendo? Já tocou. Esse que está aparecendo aqui, pulsando e tocando, isso é o que vai ficar no terminal para o cliente lá ver, tá? Eu estou colocando na mesma página aqui para a gente ver a função funcionando. Vamos configurar esse outro aqui, ó. Senha 2, tá vendo? Vamos configurar o de prioridade aqui. Vamos lá. Vou clicar aqui. E olha, ele mudou para apagado, tá vendo? Cinza. Quer dizer que essas senhas aqui já foram baixadas. Então elas mudaram aqui para yes, ó. Aqui, tá vendo? E aí já foram atendidas. Vai diferenciar isso, ó, em destaque e a cor opaca. Vamos lá aqui no... A gente vai fazer a mesma coisa. Ó. Eu vou pegar isso aqui agora. Vou copiar para me adiantar aqui, tá? Copiar. No final aqui, o que, que eu vou mudar? Ó? Current cell, atendimento comum, número de senha comum. É isso? E aqui, current cell, atendimento prioridade, número de senha prioridade. E aqui embaixo, em vez de ser atendimento comum, vai ser atendimento prioridade, porque ele vai gerar o prioridade. Tá? E aí é só copiar o restante aqui, ó. Copia para ir adiantando, tá? Depois vem o play alert, né? E depois o animate do grupo. Copiar, colar. Só que em vez de ser o comum, ele vai ser grupo. É esse mesmo. Só tem ele lá.
Copia aqui, cola mais 2 vezes. Então, ele tem que aparecer aqui agora, por exemplo, prioridade, senha 0. Ó, já foi. Senha 1. Vou pegar aleatório aqui, ó. Senha 6, tá vendo? Ó? Senha 7. A senha que o atendente chamar no terminal vai tocar para o público lá. Igual é que a gente vê funcionando aí nos comércios todos. Aí, hospital, aeroporto, clínica, laboratório, entendeu? Onde tem totem de atendimento é assim que funciona. Ó, chamar na 4, tá vendo? Você não precisa chamar na ordem. É que você chamar vai tocar para o cliente ver lá na hora lá. O público ver, beleza? Agora eu vou colocar para terminar a aula um repeat grupo aqui que aparece as senhas geradas. Para adiantar o nosso trabalho mais uma vez, eu já vou vir pegar o que está pronto aqui, tá? Vou copiar ele, ó. Vou colar ele aqui. Vou arrastar aqui para baixo aqui. E a gente vai visualizar o que tem, tá? O grupo, o conteúdo dele vai ser chamada de senha. A tabela chamada de senha. O repeat em grupo também é chamada de senha. Vai fazer a busca, né? Do assert for chamada de senha. E aqui, ó. Correncial index, correncial nome, senha atendente, chamada de senha atendente, nome. Aqui, ó. Deixa eu ver se já apareceu ali. Ó, já apareceu o nome do atendente. Tipo de atendimento. Conferir aqui é o que? É chamada, no número da senha, né? Então aqui não é tipo de atendimento não, aqui é número da senha. Vou corrigir aqui, ó. Número da senha. Deixar alinhado, né? Aqui é tipo de atendimento, ó. Que corrente cell chamada de senha terminal, né? Que é o terminal que está atendendo. E a data. Vou visualizar como é que ficou. Aí, as senhas que foram chamadas, qual é o tipo dela, o terminal, a data de atendimento e o nome. Então, praticamente a aula é essa. A gente termina a aula por aqui. Vou fazer mais esses outros aqui, ó. Número 6. Chamou, veio para cá. Sempre na ordem, tá vendo? Ó, número 8. 10. O número 2 aqui, ó. Prioridade número 2, tá vendo? Número 4. Número 8. Não importa a ordem. Você selecionou, ele vai chamar a senha que você chamou. Beleza, pessoal? Nós terminamos mais essa aula, tá? Se valeu o teu joinha e você não for inscrito no canal, por favor, se inscreve, ative o sino das notificações para ficar informado de todo o conteúdo novo semanalmente que a gente tem disponibilizado aqui no nosso canal. Se valeu o seu joinha também, compartilhe o nosso conteúdo, deixe o seu like ou o seu dislike. O importante é que você participe, interaja. Não esquece de deixar embaixo aí nos comentários do vídeo sua dúvida, crítica, sugestão, seu pedido de aula. Se quiser apoiar a gente de uma maneira mais abrangente, clica no botão Seja Membro e
assina um dos dois planos que a gente está lá barato, bem baratinho, um de 3 e um de 5 reais, só para poder dar um apoio melhor para a gente, tá bom? Tem alguns benefícios também. Muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, pessoal.